Olá pessoal, então estamos aqui de volta para falar sobre calibração. Então na realidade a gente vem introduzindo aí alguns conceitos relacionados com a parte de análise de movimento e a calibração certamente é um dos aspectos fundamentais porque obviamente quando a gente obtém uma filmagem de um movimento sempre existe a possibilidade de que se realize uma análise mais qualitativa, ou espaço-temporal até mesmo, em que alguns parâmetros se independam um pouco do dimensionamento da imagem em unidades conhecidas, né? Originalmente a imagem das câmeras está numa escala que não é a escala métrica, então para fazer essa transformação, essa conversão das unidades de medida da imagem para uma unidade de medida métrica, onde seja possível calcular deslocamento, velocidade, aceleração, é importante realizar uma calibração, né? Isso numa perspectiva principalmente bidimensional, né? O uso de uma única câmera. No uso de duas ou mais câmeras, né? A triangulação das coordenadas bidimensionais das múltiplas câmeras é fundamental e o procedimento de calibração é que permite a identificação da coordenada tridimensional, né? Das coordenadas tridimensionais. Então a gente vai falar de calibração também, acho que principalmente nesse aspecto. Então eu vou introduzir um pouco a parte um pouco mais teórica, assim, digamos, da calibração bidimensional. Vou falar um pouquinho de calibração tridimensional. Obviamente o professor Felipe Moura vai trabalhar muito mais com isso e vai aprofundar muito mais nessa questão dos princípios da calibração tridimensional na aula prática que ele vai realizar no laboratório lá em Londrina, né? E eu também vou aproveitar essa temática da calibração para falar um pouquinho de sincronização com sistemas analógicos, que é uma demanda que muitas vezes a gente observa em função de que a cinemetria ou a análise do movimento, do ponto de vista apenas de mapeamento do movimento, né, parâmetros espaço-temporais, cinemáticos, né, ela fornece apenas informações relacionadas com o resultado do movimento, né. Ela não permite identificar as causas, né. As causas do movimento dependem da interação das informações cinemáticas com informações cinéticas, né, as forças atuantes, e com outras medidas auxiliares, como eletromiografia, ultrassonografia. Então tem outras medidas que em alguns casos são mapeadas em paralelo com o movimento para tentar entender como que o sistema de movimento está trabalhando, né? Então por isso que eu vou fazer uma introdução bastante breve na parte de sincronização. A sincronização exige certamente exige uma demanda maior do que a gente provavelmente vai trabalhar nessa fala. Então, se a gente pensar na sequência inteira, né, nos estágios aí de reconstrução tridimensional, né, a gente tem um estágio 1A, né, em que a gente tem a aquisição dos dados, né, então está ali o indivíduo no centro de um volume de calibração, cercado por 6 câmeras que estão adquirindo as informações bidimensionais de cada câmera, né? A calibração das informações ou a conversão das informações de cada câmera em parâmetros tridimensionais é o ponto de interesse que a gente vai falar um pouco hoje, né? Após isso a gente tem análise de dados bi e tridimensionais, também vão ser temas que a gente vai estar falando, que é a questão do rastreamento mesmo, identificação dos marcadores nas coordenadas do vídeo, né? A reconstrução do movimento, né? Então converter esses parâmetros tridimensionais, bidimensionais de cada câmera em parâmetros tridimensionais e converter essas informações por marcador, digamos, né? Ou por ponto de interesse em parâmetros relacionados com o movimento segmentar, o movimento articular muitas vezes. E a visualização e análise, que passa a ser o estágio final, onde a gente realmente vai concluir sobre uma determinada avaliação, né? Isso utilizando sistemas optoeletrônicos, né? Como a gente falou
em aulas anteriores, o princípio utilizando outros sistemas como centrais inerciais, ele pula um pouco essa etapa, ele acaba passando por essas etapas numa perspectiva um pouco diferente, principalmente a questão do rastreamento e o princípio de calibração, uma vez que ele não usa câmeras, né? Mas aqui a gente vai estar trabalhando com o princípio de sistemas baseados em câmeras, né? Ou optoeletrônicos. Quando a gente pensa em uma perspectiva bidimensional, né? Nós temos o plano da imagem, né? Que é o que o sensor da câmera enxerga, né? A luz que reflete o que é direcionada para o fundo do sensor, né? Cruza a lente da câmera e vai lá no sensor para ser registrada, convertida em uma informação digital, né? Então é uma medida, a luz ela é uma informação analógica, né? Ela é contínua, e a câmera vai converter essa informação em uma medida digital. Por que digital? Porque vai ser um ponto, aqui ele tem um ponto U e um ponto V, para cada imagem que a câmera vai obter. Então uma câmera convencional vai obter 30 imagens por segundo num filme, para formar um filme. Então para cada imagem ela vai ter um determinado, se eu tiver uma coordenada lá, um marcador refletivo no joelho do meu avaliado, aquele marcador refletivo vai ter um endereço U e um endereço V no plano da imagem, né? O que a gente assume ou o que a gente procura realizar num princípio bidimensional, né, usando uma câmera, é que o plano da imagem está paralelo ao plano do movimento, né? Então a câmera está paralela ao plano do movimento. A linha a linha central da abertura da câmera, né, o eixo central da lente é perpendicular ao plano do movimento, para que esse meu ponto UV da imagem ele tenha um correspondente, ou ele seja um correspondente na realidade, né, de um ponto XY do movimento, tá? Então o meu marcador no mundo real está no XY, né? O meu joelho ali, o meu marcador do joelho está no XY, na imagem ele vai ser representado pelo UV, né? E eu preciso realizar um cálculo bastante simples até, né? Para conseguir, a partir da minha informação UV, saber quem é XY. Então eu não sei XY, tá? Eu não sei porque eu estou medindo ele na imagem, tá? Eu tenho uma relação proporcional, né? Uma vez que esses dois planos estão paralelos, eu tenho como estabelecer uma relação proporcional, né? Assumindo que cada endereço UV vai ter um correspondente XY, e isso é que a calibração vai realizar. Então aqui, por exemplo, a gente tem uma situação similar a essa. Tem várias bolinhas brancas, né, um fundo praticamente preto, né? Então na realidade a gente consegue ver que tem uma bicicleta lá no fundo, tem um indivíduo sentado realizando o exercício. Esse aqui é um frame da imagem. Tem uma série de frames obtidos por segundo. Esse aqui é um frame, e o que essa linha vermelha representa é uma distância entre dois pontos que estão fixos no quadro da bicicleta, que ela tem uma dimensão na imagem, que a gente pode medir, né, que a imagem vai nos permitir medir em cada frame, e ela tem uma dimensão no mundo real, que a gente pode manualmente lá com uma fita métrica medir, que é o que normalmente a gente realiza, né? A gente mede essa distância na bicicleta, lá, por exemplo, né, no caso dessa aplicação aqui, medimos essa distância na bicicleta, ela tinha em torno aí de 55 centímetros, e eu estabeleço uma relação. Então, já que essa distância conhecida tem 55 centímetros, quantos pixels ela representa? Que é a unidade, o sistema de coordenadas da imagem. A imagem trabalha em pixels. O mundo real trabalha em unidades métricas, ou preferencialmente unidades métricas, né? Então, o que a gente vai fazer é converter ou estabelecer uma relação. Então, se isso aqui tem 55 centímetros, quantos pixels tem? Toda vez que eu tiver distâncias aqui que eu possa medir na imagem, que eu não sei quanto elas representam no mundo real, por exemplo, esse ponto aqui que está no quadril, eu não sei quão distante ele está do joelho do sujeito. Então, eu posso medir isso em pixels. Se eu tiver o meu fator de calibração, né, que é essa relação pixels-metros, eu posso estimar essa distância.
Tá? Então aqui tem uma aplicação também. Eu tenho 2 marcadores, tem um participante ali no fundo, eu tenho 2 marcadores, eles estão a uma distância de 49 centímetros, essa distância foi medida com uma fita métrica, né? E eu vejo que na imagem ela ocupa 500 pixels. Tá? E aí eu sei que, bom, eu faço aqui uma regrinha de 3, né? Eu sei que se eu tiver X pixels, por exemplo, eu quero saber quanto tem do pontinho do centro até o de baixo lá. Eu posso vir aqui medir em pixels e eu calculo uma regrinha de 3 e eu sei que o meu fator de calibração para essa imagem ele é de 0,098. Tá? Então, para cada pixel, eu tenho 0,098 centímetros. Tá? Então, essa é a minha relação métrica, esse é o meu fator de calibração. Meu fator de calibração é esse 0,098. Tá? E eu obtenho ele dessa forma. Eu posiciono um objeto de dimensões conhecidas. Primeiro eu posiciono minha câmera. Né? Eu sigo todos aqueles procedimentos de posicionamento da câmera que a gente disponibilizou no playlist no portal da disciplina, né? Que foi produzido pelo pessoal da Universidade de Manchester. Então eles ensinam o que tem que se fazer para posicionar uma câmera para fazer uma análise bidimensional. Tem que fazer aquilo lá. Seguindo aquele passo, eu posso realizar uma calibração. Né? Então um dos princípios da calibração é esse. Eu vou pegar um objeto rígido com distâncias conhecidas, com dimensões conhecidas, e vou posicionar ele o mais próximo possível de onde o meu indivíduo vai realizar o movimento. Aqui ele está até um pouco à frente do que do momento que o indivíduo realmente vai realizar o movimento. Né? O ideal é que ele estivesse até um pouquinho mais lá para trás, exatamente na mesma profundidade. Né? Ele não pode estar lá atrás naquela cadeira, porque senão ele vai aparecer muito pequeno. E ele não pode estar muito em cima da câmera, porque senão ele vai aparecer muito grande. E aí essa relação centímetros-pixels fica superestimada se estiver muito perto, né? Ou subestimada se estiver lá no fundo. Eu vou ter muito menos pixels por metro lá no fundo e muito mais pixels por metro aqui na frente. Então o ideal é que esteja o mais perto possível da profundidade onde o meu avaliado vai estar. Tá? Porque daí eu alinho os 2 planos aqui do movimento, o plano da imagem com o plano do movimento. Tá? Então eu vou posicionar essa estrutura aqui, né, o mais possivelmente alinhada então na profundidade que o indivíduo vai realizar. Vou medir aqui essa distância, a gente vai usar softwares que podem fazer isso. Tem alguns softwares bastante intuitivos, eu diria, né, para fazer isso. O Kinovia é um deles, certamente é um dos mais conhecidos. Um outro software interessante nessa perspectiva é o ImageJ, que é um software para análise de imagens. O pessoal da área médica usa bastante, né? Então são duas opções. Um outro software que a gente usa eventualmente é o Skill Spector, que são todos softwares gratuitos. Tá? Tem uma série de softwares que fazem a mesma coisa e possui algum custo aí de compra de registro, por exemplo. Né? Mas existem softwares gratuitos que vão fazer isso. Tá? Antigamente se eu não me engano, o próprio Paintbrush realizava alguma coisa nesse sentido. Eu acredito que o próprio Adobe não, GIMP faz alguma coisa. Né? Então, softwares normalmente que trabalham com análise de imagens em geral, Photoshop, esse tipo de software, tem alguns recursos nessa linha. Tá? Não são específicos para realizar esse tipo de tarefa, mas eles permitem, se eu não me engano. Tá? Mas tem 3 softwares que certamente vão fazer, que é o Kinovia, o ImageJ, né? ImageJ, né? Em português, e o Skill Spector. Então, todos estão lá, todos não, né? Mas o Skill Spector tem um playlist, tem um vídeo, um tutorial que eu coloquei no portal, no blog da disciplina. O Kinovia, se vocês colocarem no Google Kinovia, vai vir lá o site do desenvolvedor do Kinovia. E se vocês colocarem também o Skill Spector, vai vir bastante coisa, porque são softwares bem utilizados aí. Tanto na parte de avaliações quanto na parte de pesquisa também. Tá? Mas aqui o princípio é esse. Né? Se vocês imprimissem essa foto aqui e medissem ali num papel milimetrado de pixels, né? Se isso aqui fosse um papel milimetrado com cada quadradinho representando um pixel, né, do papel milimetrado de vocês,
vocês poderiam medir essa distância em pixels usando um princípio de distância aqui. Então aqui essas linhas pontilhadas representam a projeção desses pontos no eixo Y. Então na realidade o que nada mais eu estou fazendo é medir quanto de distância tem entre um pontilhado e outro no Y, porque esse sarrafo de calibração ele está o mais próximo possível do eixo, ou mais paralelo possível ao eixo vertical. Ele poderia estar inclinado como estava o objeto, a distância dos dois pontos na imagem anterior, essa aqui, ó. Eu não tenho um alinhamento, então eu tenho que medir, na realidade aqui eu tenho que fazer eu tenho que usar o teorema de Pitágoras aqui, porque eu tenho um cateto lateral e um cateto inferior aqui, e o que me interessa é a hipotenusa desse triângulo retângulo aqui. Então na realidade, se eu for calcular isso aqui à mão, eu preciso saber a distância no x e no y, e aí eu uso o teorema de Pitágoras para saber quanto que tem quanto que a linha vermelha ali representa de dimensão, né? Aqui está mais simples, aqui está perfeitamente alinhado, é praticamente a distância no eixo y, tá? Fatores que vão afetar a calibração, né? Então a gente tem a resolução da imagem, né? Se a imagem tem muitos pixels, ela tem uma precisão maior, né? Então eu tenho muitos pixels por metro, eu consigo medir coisas de dimensões menores, tá? Eu vou mostrar algumas coisas um pouco nessa linha. E a outra é a frequência de amostragem, que até está mais um pouco ilustrada nessa imagem. Aqui a gente tem duas imagens que na realidade são dois frames subsequentes. Então é um frame atrás do outro. Eu separei dois para vocês verem principalmente o quanto que a baixa resolução, frequência de amostragem na imagem A gera distorções na localização dos marcadores refletivos. Então a gente vê que na imagem B, como o indivíduo está realizando o movimento, está num instante do movimento em que a velocidade dele está menor, eu consigo enxergar os marcadores refletivos de forma mais regular. Então ali são círculos, né? A gente sabe disso porque nós colocamos esses círculos na pele do indivíduo. Só que num momento um pouquinho antes, né, alguns instantes antes desse quadro B, no quadro A, ele estava realizando um movimento um pouquinho mais rápido, né? E isso gerou uma distorção na imagem. Essa distorção na imagem, ela se deve ao fato de que o movimento está numa velocidade maior do que a câmera consegue capturar as imagens. Na realidade, o que a câmera vai fazer, ela vai ler como se fosse aquele papel milimetrado de novo, só que ela vai ler todos os pixels de cima para baixo, aqui, né? Então ela vai começar a ler a linha 1 até eu chegar no final da última coluna, vai voltar, vai ler a linha 2 até o final da última coluna, como se fosse uma planilha de Excel, né? Vai ler a linha 3 até o final da última coluna e ela vai fazendo isso o mais rápido que ela pode. Só que o que acontece? Se o movimento acontece muito rápido, quando ela chegou no meio do caminho aqui, o sujeito já se mexeu. Ela não terminou, o sensor da câmera não terminou de ler toda a imagem e o camarada no fundo já se mexeu, porque a velocidade de leitura das coordenadas em pixels é muito lenta, porque a frequência de amostragem é lenta, tá? Então, quando a gente pensa em movimento rápido, ou movimentos em velocidades mais, gestos esportivos de forma geral, né, tem que pensar em alta frequência de amostragem. Por quê? Porque a gente precisa que a câmera tenha a capacidade de ler todas essas linhas em pixels o mais rápido possível, tá? Se ela demorar muito, o sujeito no fundo se mexeu, a gente vai ter esse borrão na imagem. E isso vai alterar a capacidade de identificar os marcadores. Eu não sei se é a bolinha de cima ou de baixo aqui. Não tem como saber. Porque pode ter sido no instante anterior à de cima e no instante posterior à de baixo. Não tem como saber. Então essa imagem aqui, infelizmente, ela é sem utilidade, eu diria, para fins quantitativos, né? Não tem como realmente escolher o meio deles ali. Então passa a ter um critério mais arbitrário para determinar o centro do marcador, tá? A resolução da imagem, então eu vou ilustrar aqui um pouco com fotos para que a gente entenda. As fotos são interessantes porque a gente consegue pegar uma foto de alta resolução, né, com muitos megapixels de resolução e vir reduzindo ela, que foi o que eu fiz nessa imagem. Tem uma foto que ela está nessa resolução aqui 3648 por 2736, dá mais ou menos uns 10 megapixels, né?
Eu sei de novo lá, eu tenho a minha distância, 55 centímetros, tá? Eu sei porque eu medi a distância desses dois círculos refletivos aqui na bicicleta do sujeito. E eu fui no meu software e medi que elas representam 533 pixels, tá? Então eu tenho uma resolução, específica aqui, tá? Então eu vou ter aqui, para a gente ter uma ideia melhor, a gente vai ter, se a gente for pensar ali, a gente tem 533, a gente tem 55 sobre 533, a gente tem uma resolução aí de mais ou menos uns 10 milímetros aqui por alto, né? Então objetos com dimensão em torno de 10 milímetros talvez a gente consiga medir com alguma precisão. Aqui a gente já tem uma outra imagem em que a gente vai ter os mesmos 55 centímetros, porque esses não mudam, né? A bicicleta não muda, a distância da bicicleta para a câmera não muda. O que mudou é a resolução da imagem. Então eu tenho menos pixels disponíveis. Eu tenho 640 por 480, 640 na horizontal, 480 na vertical. E então, de forma que essa distância, a gente observa essa mudança na resolução da imagem, fica menos nítida, né? Mas quantitativamente, essa mudança na resolução indica que eu tenho a minha distância de 55 centímetros ocupando 94 pixels, que dá mais ou menos uma resolução na ordem de meio centímetro. Então qualquer coisa na imagem menor do que meio centímetro eu não consigo mais medir, tá? Então já altera a minha capacidade, a minha precisão de medida. Eu quero medir uma mosquinha se mexendo, se ela se mexer menos de meio centímetro, não tem como saber, porque está dentro de um pixel ainda, certo? Está ocupando um pixel, está ocupando uma célula da minha planilha de Excel. Tá? Se vocês pensarem na imagem como uma grande planilha de Excel, em que cada pixel é uma célula. Tá? Aqui a gente tem uma situação pior ainda, né? Então a gente tem 314 por 235 pixels de resolução, então a imagem está bem inferior em termos de resolução. E os mesmos 55 centímetros estão ocupando aí 46 pixels. Então já tem uma resolução que coisas menores do que 1 centímetro já não dá para medir mais. Tá? Já fica, não tem como. Tá? Então, porque a resolução da imagem está muito pobre. E isso tem um fator importante, porque a maior parte das câmeras vai ter o seguinte cenário. Se eu quiser tirar uma foto, ela vai conseguir usar toda a área do sensor. Porque ela tem tempo para fazer isso, né? Ela aperta o botão e ela tem bastante tempo para ir lá e ler todo o sensor e tirar uma foto com toda a capacidade do sensor. Se eu quiser pegar aquela mesma câmera e filmar com ela, ela vai diminuir substancialmente a área disponível de captação. Porque como ela tem que tirar fotos muito mais frequente para compor o filme, ela não consegue fazer isso em alta velocidade. Então ela vai baixar a resolução para aumentar a frequência de amostragem. Tá? Então ela vai abrir mão da resolução em prol da frequência de amostragem. Se eu for para alta velocidade, isso se amplia ainda mais. Então quem já teve a oportunidade de trabalhar com câmeras de alta velocidade já percebeu que se filmar em HD, eu não consigo filmar em alta velocidade. HD é o High Definition, né, que é alta definição ou alta resolução. Então, se eu filmar em alta resolução, eu não consigo subir muito em termos de frequência de amostragem. Todas as câmeras vão fazer, as que permitirem, nem todas permitem, né? As que permitirem aumentar a frequência de amostragem, invariavelmente vão abdicar da resolução. É muito difícil, talvez existam alguns modelos mais recentes, mas que eu não estou a par. Mas muito difícil a câmera aumentar a frequência de amostragem sem diminuir a resolução dela. Necessariamente da foto para o filme isso acontece, e dentro das velocidades, das frequências de amostragem na filmagem isso também acontece. E isso vai afetar a precisão de medida e a capacidade de calibração desse filme, que é o que a gente está fazendo aqui. A gente está perdendo capacidade de calibração. Tá? Eu estou perdendo precisão de medida porque eu estou perdendo capacidade de calibração. E eu também não posso calibrar com a foto e transferir essa calibração para o filme, porque a minha relação pixels-metro vai ser completamente diferente. Tá? Que também então eu vou calibrar na foto, porque na foto eu tenho resolução maior. Não funciona. Né? Tem que ser a mesma relação pixels-metro para que eu tenha uma calibração adequada.
Em termos de calibração bidimensional, um outro fator importante é, como a gente falou, né, o plano da imagem tem que estar paralelo com o plano da câmera, do sensor da câmera. O plano da imagem tem que estar paralelo com o plano do movimento, desculpa. Então, por exemplo, aqui a gente tem um sujeito que está numa bicicleta, né, e eu tenho a minha câmera que é o C e eu tenho vários planos que eu posso estabelecer, né? Eu tenho uma profundidade de capacidade de captura da câmera. Tá? Então aqui na realidade esses são dados de um estudo já relativamente antigo, mas eles ilustram algumas coisas bem interessantes. Primeiro, o problema de profundidade. Então aqui embaixo eu tenho o meu ciclista e eu tenho um risco aqui na realidade, né? Uma linha que representa o meu elemento de calibração. Então o meu sarrafo aqui de calibração posicionado em diferentes posições, ou 1 metro à frente do centro do ciclista, meio metro para trás, meio metro à frente, meio metro para trás e 1 metro atrás. Então eles simularam aqui o efeito da profundidade. Se eu trouxer o meu sarrafo muito para frente ou se eu colocar ele lá muito para trás na imagem. E eles observaram que existe aqui uma relação não bem linear, né, não linear, um pouquinho exponencial, né, em relação ao erro de medida, né, que é a relação, e nesse caso o objetivo deles maior era a estimativa da área frontal do indivíduo na imagem, né, que é uma medida que se usa para fins de identificação de aspectos aerodinâmicos, né, não só no ciclismo, em outros esportes que tem o componente aerodinâmico como um fator importante no desempenho, por exemplo, a área de projeção frontal é um elemento determinante da força de arrasto, né. Então eu posso medir a área frontal utilizando um scanner ou posso medir numa foto, né, desde que o sujeito esteja perfeitamente paralelo ao plano da imagem, né. Só que onde está o meu elemento de calibração é crítico. E aqui eles mostram que se eu errar ou se eu posicionar o meu elemento de calibração meio metro para frente ou meio metro para trás, eu vou ter erros aí na ordem de mais ou menos 25 a 28% no dimensionamento da minha área frontal. Tá? Então, se o meu objeto de calibração estiver muito para trás ou muito para frente, e aí o muito a gente está falando em meio metro, né? São 50 centímetros, não é pouca coisa, mas dependendo de como está o cenário de calibração, né, errar 25 centímetros aí não é muito difícil, né? Que daria aqui algo em torno de 12 a 14% de erro, né, no dimensionamento da área frontal, por exemplo, que nos dá essa noção de erro no dimensionamento da imagem como um todo, porque se eu errar o tamanho da área, né, eu estou errando, é sinal de que eu estou errando toda a minha calibração. Tá? Um outro aspecto aqui é a angulação da câmera, né? Então a câmera teoricamente tem que estar perpendicular, ou a lente da câmera tem que estar perpendicular ao plano do movimento, em uma perspectiva bidimensional, tá? Para uma análise bidimensional. Mas a gente sabe que às vezes eu vou errar ali um pouquinho para a direita, um pouquinho para a esquerda, e esse pouquinho eles testaram aqui em uma escala de 10 graus até 30, né? Então um passo de 30 para a esquerda, 30 para a direita, de 10 em 10. Eles viram que erros aqui na ordem de 10 graus para a direita ou para a esquerda vão afetar aí os erros de calibração aí na ordem de mais ou menos 1%, desculpa. Então eu posso errar aqui mais ou menos 1% se a minha câmera não estiver bem alinhada, se ela estiver 10 graus para a direita ou 10 graus para a esquerda. Tá? Se eu colocar 20 graus, aí esses erros já vão aqui na ordem de 5 a 8% e vão aumentando aqui como um U invertido, né? Uma função de segundo grau aqui, digamos, né? Vão aumentando aí até a ordem de mais de 14%. Tá? Aqui também mais ou menos a mesma ilustração, até ficou um pouquinho repetido, né? E um outro aspecto crítico, né, acaba sendo exatamente a questão o fato de que a gente estima, na realidade a gente sabe que o sensor ele tem que estar paralelo com o sensor da câmera tem que estar paralelo com o plano do movimento, né? O plano da imagem paralelo com o plano do movimento. Só que o problema é que a gente sabe que a lente da câmera ela
ela não é um vidro reto, né? Ela tem uma convexidade, né? Ela tem uma curvatura, né? Que está representado lá naquele quadradinho lá do fundo, né? E aqui a gente tem o plano da imagem na frente. Então existe uma distorção natural em função dessa falta de relação aqui, porque a gente vai acabar observando que somente o centro da lente possui uma aderência, digamos, suficiente com o plano do movimento, né? Então quem já teve a oportunidade de ver imagens, por exemplo, da GoPro, né, Hero, a Hero tem a lente olho de peixe, né? Então ela tem uma distorção grande angular, né? Ela tem uma distorção grande em relação às bordas da imagem, porque ela tem uma curvatura muito grande, principalmente nos extremos da imagem, né? E existem maneiras de corrigir isso, né? Existem algoritmos computacionais, existem procedimentos de calibração utilizando matriz que permitem corrigir isso, né? Então essa é uma forma de atenuar os erros de distorção na imagem. Então, aqui tem um exemplo, né? Utilizando um grid, né? Que é uma matriz com vários pontos que no mundo real esses pontos estão perfeitamente aliados. Então é uma matriz perfeita. Quando a gente olha na imagem, a gente vê que tem uma distorção aqui, né? Existe uma falta de alinhamento aqui. Então tem uma curvatura que está aparecendo no resultado final que não é a verdade. Então eu tenho que utilizar um procedimento que é o DLT, né, por exemplo, bidimensional, em que eu vou alinhar essas coordenadas da imagem com as coordenadas reais, né, e vou realizar um cálculo matemático para corrigir isso, né. Aqui tem um exemplo de quanto isso pode dar de erro não realizar essa correção. Então a gente tem aqui algo que vai de 92%, 93% até alguma coisa em torno de 6%. Então mais ou menos aí, né, algo em torno de 4 a 6% de erro, se eu tiver principalmente observando objetos nos extremos da imagem, né? Então uma das orientações que se faz normalmente é tentar trabalhar com a câmera o mais distante possível e focar o zoom, né, ou concentrar o zoom no centro da imagem. Então, ao invés de trabalhar com o sujeito colado na câmera e com zoom mínimo, né, afastar a câmera e dar zoom o máximo possível no centro da imagem, porque quando a gente dá o zoom, a própria câmera elimina a entrada de luz um pouco pelos extremos da imagem. Ou a gente concentra a entrada de luz no centro da imagem e elimina as bordas da lente. E isso já atenua bastante esses erros de identificação ou de rastreamento nos extremos da imagem. Tá? Então, esse é um procedimento que na hora do posicionamento da câmera já ajuda bastante. Tá? Então, o DLT, por exemplo, base matemática do DLT. Aqui tem um slide aí do professor Carlos Bolli, lá de Santa Maria, né? Então, agradecendo ele, dando os créditos aí. Para uma câmera, né, a gente tem coordenadas na imagem ampliada, ou na imagem, e as coordenadas no objeto e os coeficientes que vão conter as relações de orientação, as relações internas de orientação interna e externa da câmera. Então se obtém coeficientes de calibração para cada um dos pontos, né? E se corrige no final as coordenadas bidimensionais da câmera utilizando essa relação das coordenadas do objeto de calibração. Então pode ser essa nossa matriz, né, esse grid, né, que a gente sabe ali qual é a posição de cada bolinha, né, e a gente tendo coeficientes com as informações relacionadas. Então a gente calcula aí os coeficientes, né, e vai se ter, no caso do DLT, tridimensional aqui. Então o DLT, o Felipe vai trabalhar bastante com isso na parte prática. O DLT tridimensional vai ter ainda uma coordenada de profundidade, né? Ou Z aqui, depois essa sequência vai se inverter um pouquinho, né? Mas vai ter uma coordenada de profundidade. Tá?
Então a gente vai ter aí sempre duas equações e duas câmeras, a gente vai ter 4 equações, ou na realidade 3, porque uma vai ser redundante. Então vai se utilizar esse princípio para tentar se determinar as coordenadas tridimensionais. Então está aqui, ó, eu tenho coordenadas bidimensionais para uma câmera, né? E eu vou tentar determinar as coordenadas tridimensionais utilizando informações dos pontos onde aquelas duas câmeras se cruzam, né? Então eu tenho essa câmera e enxerga ao mesmo tempo um ponto que essa câmera enxerga. Então quando eu tenho duas coordenadas 2D daqui, duas daqui 2D, eu consigo estimar a minha coordenada tridimensional. Mas eu preciso pelo menos que duas câmeras enxerguem cada um dos pontos para que isso seja realizado. Aqui tem uma estrutura de calibração que é utilizada, então cada uma desses papeizinhos aqui ele tem uma posição espacial conhecida, né? Então eu vou informar isso aqui para o meu software, vou dizer, ó, ou para a minha equação eu vou dizer, ó, esse aqui, por exemplo, vai ser o meu ponto 0 no x, 0 no y e 10 no z. E eu vou informar isso aqui para cada um desses pontos. O meu software vai identificar as coordenadas bidimensionais de cada câmera, vai estimar a coordenada tridimensional em pixels e vai converter isso utilizando essas informações conhecidas para metros. Aqui tem um outro exemplo, né, a famosa aranha de calibração do PIC, a Performance primeiro, depois do PIC Motos, né, que eram as versões anteriores ao sistema Vicon. Então tem duas câmeras lá atrás e aqui elas estão enxergando cada uma dessas bolinhas, ela tem uma posição espacial conhecida. Então esse objeto que ele vinha com o kit, né, com o sistema, e ele já vinha com as bolinhas com coordenadas tridimensionais pré-definidas pelo fabricante. Aqui a gente tem um sistema de menor dimensão customizado, né? Então ele tem também uma haste, tem as bolinhas, né? E essas bolinhas foram calibradas aí usando um sistema de localização geoespacial, mas numa dimensão bem menor, que a gente observa aqui que é para avaliação na esteira. Então o que eu vou realizar depois é uma calibração desse volume, né? Então tudo que ocupa um volume dentro dos extremos dessas bolinhas mais nas extremidades aqui, eu vou saber converter as unidades métricas, as unidades da câmera para as unidades métricas. Então aqui, por exemplo, a gente tem, ó, cada esfera dessas tem uma coordenada x, y e z. Então tá ali, ó, tem uma coordenada x, y e z, né, em milímetros. Né? Essas coordenadas em milímetros depois vão ser relacionadas com coordenadas bidimensionais de cada câmera, né? E vão ser cruzadas com as duas câmeras vão ser as informações das duas câmeras vão ser cruzadas em 3 equações, uma para cada eixo, né? E depois vão ser relacionadas dentro de cada equação com essas coordenadas conhecidas. Tá? Aqui tem um outro exemplo, né, utilizando menos marcadores, né? Então tem alguns nos extremos e uns aqui embaixo. Os sistemas mais recentes, eles utilizam um procedimento que se chama de... até essa imagem anterior, a gente está falando em calibração tridimensional estática, né? Em que eu tenho esses marcadores de calibração estáticos e eu calculo um volume de calibração baseado na posição desses marcadores, normalmente digitalizados aí em torno de 2 a 3 frames, né? Então eu vou ter 3 aí para ter uma média, porque na realidade eu tenho que manualmente vir aqui e dizer onde é que está o centro daquela bolinha, né? Para achar a coordenada em pixels dela e relacionar essa coordenada em pixels nessa visão, nessa câmera, e eu tenho que fazer isso para outra também, para as outras, né, se eu tiver mais de duas, e eu tenho que relacionar isso com as coordenadas 3D reais, né, de onde está isso aqui no espaço. Quando a gente fala nos sistemas mais modernos, a gente tem uma calibração tridimensional que utiliza um modo dinâmico, né? Então o modo dinâmico está aqui, eu tenho várias câmeras e eu tenho um sujeito segurando uma haste com pelo menos dois, né, mas normalmente são mais
marcadores dispostos em uma distância conhecida dentro daquela haste. Então, o sistema de análise de movimento sabe o tamanho da haste, sabe a distância desses marcadores. E o que se faz é movimentar o máximo possível essa haste, tentando obter um volume maior possível e obtendo o maior número de imagens possível. Então eu vou ter ali alguma coisa em torno de 20, 30 segundos muitas vezes de filmagem, né? Então se eu tiver, por exemplo, 100 imagens por segundo por câmera, eu vou ter alguma coisa aí em torno de 300 imagens, certo? Daquele meu indivíduo se movendo com o marcador, com a haste, né? Em várias posições, e cada uma das câmeras, em algum momento, pelo menos 2 câmeras vão estar enxergando cada uma, as 2 bolinhas para saber a distância, e aí conseguir usar essas informações conhecidas para realizar a calibração tridimensional. E aí o que eu vou ter vai ser isso aqui, né? Vai ser um desenho de parece um borrão até, né? De várias imagens, aonde eu tenho essas medidas espaciais em pixels sendo convertidas em unidades métricas. Então, o grande objetivo da calibração dinâmica foi aumentar primeiro o volume de calibração, que daí eu consigo calibrar um volume maior, né? Que era um problema muitas vezes. Se eu tivesse um gesto muito amplo, com os modelos de calibração estática, eu muitas vezes não conseguia ter uma amplitude grande o suficiente, né? Um volume suficiente calibrado para poder avaliar. Então, o sujeito está fazendo um salto mortal lá na ginástica, era muito difícil eu ter um calibrador que tivesse as dimensões do tamanho do volume que o sujeito vai fazer no salto mortal, por exemplo, né? É óbvio que ainda com o sistema tridimensional tem que ter ainda o volume, talvez não chegue, mas ele já aumenta muito, eu já tenho um volume muito maior, né? E eu tenho uma precisão, a princípio, né, maior. Porque eu vou acabar... Aqui a gente tem Vou ver se eu consigo passar aqui para vocês. A gente tem um exemplo de um vídeo do grupo de neuromecânica aplicada lá de Uruguaiana, né, coordenado pelo professor Felipe Carlos, em que eles estão ilustrando aqui um procedimento de calibração de volume de movimento utilizando cinemetria. Então eu vou dar um play aqui, a gente vai poder enxergar. Um dos estudantes aí do Felipe realizando, então aqui está em alta velocidade, ele certamente não está se movendo tão rápido, mas o que ele faz é que ele se movimenta, né? E a gente tem cada câmera lá, tem várias câmeras dispostas ao longo no entorno, né? Então o que a gente observa é que cada uma dessas câmeras em algum momento vai estar enxergando pelo menos 2 dessas bolinhas. Aqui no computador a gente consegue ver esse volume sendo construído para cada câmera, né? E depois as informações de todas essas câmeras sendo unificadas, sendo agrupadas, para que ele tenha um volume. Então a gente vê que o volume que ele está, ou o espaço que ele está ocupando aqui, é o maior possível para que ele consiga ter a calibração dentro de um volume maior. Então está aqui, por exemplo, meu sujeito está ali realizando uma corrida, por exemplo, um jogging, né, e eu tenho um volume de calibração que a maior parte das câmeras estão enxergando. Tá? Bom, em termos de sincronização, então, para resumir aí a questão da calibração, né, a matemática da coisa um pouquinho, né, o procedimento de realização, a lógica por trás disso, o Felipe vai trabalhar com vocês bastante na prática, né? O Felipe tem muita experiência nessa área, né? Então ele vai conseguir fazer um passo a passo para que vocês entendam aí na realidade como é que esse procedimento pode ser realizado, né? Obviamente os sistemas hoje em dia realizam esse procedimento de uma forma mais automatizada, mas é sempre importante que a gente entenda qual é a lógica por trás disso. Uma vez que a gente automatiza algumas coisas, a gente tende muitas vezes a perder a necessidade de entender os processos por trás. Não é reinventar a roda, né? A gente não quer que o pessoal reinvente a roda, mas em alguns casos, talvez alguns de vocês vão se deparar com a situação em que vão ter 2 câmeras, não vão ter um sistema
disponível, porque o custo desses sistemas é elevado, né? Tem todo um conhecimento por trás, uma matemática, todo um serviço aí que é cobrado, né? Então o sistema não é barato. Esses sistemas, o Skill Spectre permite fazer algumas dessas calibrações tridimensionais, como é o único sistema gratuito que eu tenho conhecimento que permite fazer essas calibrações tridimensionais e calcular alguns parâmetros tridimensionais do movimento utilizando 2 ou mais câmeras, né? Então, mas ainda assim é preciso ter um calibrador com dimensões conhecidas, né? É preciso entender como é que a coisa funciona para que eu consiga depois extrair informações daquele vídeo de uma forma adequada, né? Então o Felipe vai trabalhar um pouquinho, vai aprofundar bastante com vocês, ou bem mais do que eu estou fazendo aqui com vocês, essa parte da calibração tridimensional. Falar um pouquinho de sincronização, mas para dar uma introdução também, é um ponto adicional da disciplina, né? Não é um foco central da disciplina, trabalhar com a sincronização dos dados, mas eu acredito que pelo menos ilustrar para que a gente veja que os dados cinemáticos são importantes, mas eles precisam de outras informações para que a gente entenda as causas do movimento, né? A cinemática não nos dá as causas do movimento. As causas do movimento vão vir muitas vezes das dados de força. Aqui a gente vai ter um exemplo de dados de força dos pedais e a eletromiografia, por exemplo. Então aqui o que a gente tem, nós temos um sistema de sincronização à moda antiga, como eu diria. A gente tem uma câmera. A gente tem essa câmera com uma unidade de sincronização que é disparada manualmente por um usuário. Então alguém aperta um botão como se fosse um alarme de carro, né? Com ou sem fio. Já utilizamos sem fio, a maioria utiliza fio, que faz a comunicação desse disparador com a unidade de sincronização. No momento que o sujeito aperta, ou que o pesquisador aperta o disparador, acende uma luz que a câmera enxerga. Então a câmera vai ter um frame dela que vai aparecer uma luz lá que o frame anterior não tinha. Aquele frame é o nosso frame de sincronização, tá? Ao mesmo tempo que acende essa luz, essa unidade de sincronização manda um sinal elétrico para o sistema de força, se eu tiver uma plataforma de força, uma célula de carga, qualquer dispositivo que mensure variáveis cinéticas, né? E vai mandar ainda, ou pode mandar ainda, um outro impulso elétrico para outro sistema analógico. Aqui no caso a gente, em muitos estudos, utilizou a eletromiografia. A gente estava estudando, no caso, o ciclismo, utilizou a eletromiografia. Mas já fizemos esse cenário aqui com um terceiro impulso elétrico sendo enviado, por exemplo, para uma placa de captura de vídeo acoplada a um sistema de ultrassonografia. Então, porque a gente queria, na realidade, avaliar imagens de ultrassom sincronizadas com o movimento do indivíduo, que é um parâmetro que também é interessante. Já fizemos isso na bicicleta, já realizamos isso em estudos mais focados em movimentos específicos de tornozelo, por exemplo. Então é possível realizar isso. Não é um procedimento trivial, mas é possível. Aqui tem uma imagem de um artigo em que eles fizeram basicamente isso, uns anos antes de nós utilizarmos essa concepção para adaptar para o que a gente precisar. Então está ali uma câmera de alta velocidade, né, que está recebendo um sinal, uma informação, aqui no caso eles estão indicando como um sinal elétrico, um aparato de ultrassom, um ecógrafo, que está recebendo também um sinal elétrico de sincronização. Aqui eles tinham um tweet na bicicleta, que era o que dava essas informações de sincronização. Tem os marcadores refletivos na perna, que são visualizados pela câmera de alta velocidade. Tem lá o sistema de eletromiografia. Aqui eles até não tinham o sistema de medição de força no pedal, né, que foi o que nós acabamos introduzindo no nosso modelo. E essas informações, algumas vão para um conversor analógico digital, então eu tenho sistemas que, em tese, estão conversando em separado, né, porque eu tenho o ultrassom está lendo uma coisa, a câmera está lendo outra, o eletromiógrafo está lendo outra, mas eles temporalmente precisam ser alinhados, porque eu tenho um movimento que acontece ao mesmo tempo para todo mundo, né? O sujeito pedala num ritmo ali e o sistema de movimento dele se movimenta de uma determinada forma e eu preciso alinhar essas informações do ponto de vista temporal.
Então eu preciso de uma informação que seja comum a todos. No caso da nossa imagem anterior, a câmera vai ter um frame em que ela enxerga a luz e os outros sistemas analógicos, no caso as forças nos pedais e a eletromiografia, vão receber um impulso elétrico que vai ser dentro das amostras dele, vai ter uma amostra que vai ter uma informação dizendo, ó, aqui começou, aqui tem alguma coisa diferente, ó. Aquele ali é o primeiro, a primeira medida que me interessa. Tudo antes daquilo é normalmente descartado porque não está sincronizado no tempo, certo? É uma sincronização temporal. Tá? Obviamente, né, a gente também já pensa o seguinte, existem diferenças entre os sistemas. Então, no caso, por exemplo, nesses trabalhos que a gente realizou esses procedimentos, a nossa câmera, por exemplo, obtinha 60 imagens por segundo. Tá? Só que o nosso sistema de eletromiografia obtinha medidas lá muito mais elevadas, porque a eletromiografia precisa obter mais amostras por segundo pela característica do sinal. Então a gente tinha lá, por exemplo, 2.000 amostras por segundo na eletromiografia, enquanto que as forças no pedal lá tinham, por exemplo, 1.000 amostras por segundo. Então eu tenho frequências de amostragem diferentes. Então eu sincronizo esses sinais inicialmente, mas eu vou ter que realizar um procedimento depois de ajuste da amostragem, alinhamento da amostragem, para conseguir sincronizar adequadamente, para que eu tenha, para cada imagem da câmera, eu tenha uma informação de eletromiografia e uma informação de força. No instante da coleta de dados não é isso que acontece, a gente vai ter muito mais informações de eletromiografia e força do que filmagem, porque as câmeras não têm essa capacidade de filmar na mesma frequência que a eletromiografia e a força. Tá? Isso aí, um pouco disso, né? O Felipe vai trabalhar com vocês, né, na disciplina de análise de sinais, tá? Então também vai ser um tópico até para mais adiante, né? Aqui a gente tem uma imagem do que nós realizamos, né? Então tá ali o nosso sincronizador, tá ali uma caixinha pequenininha, né, que tem um fio que recebe o disparo elétrico e tem outros fios que saem e vão ser enxergados e vão enviar sinais elétricos para outros sistemas no entorno aqui. Aqui está o nosso ecógrafo, né, a nossa bicicleta e ali está o nosso pedal instrumentado. Aqui estão os marcadores refletivos, né, a gente consegue enxergar. Aqui está o ecógrafo preso na perna do sujeito, ali com um adaptador e com as faixas para estabilidade. E aqui a gente tem um sensor de eletromiografia. Então aqui tem uma outra visão, né, de outro plano. Então aquele disparador tem esses fios aqui que estão mandando as informações para outros sistemas analógicos. Então aqui tem um sistema que está recebendo, tem um outro sistema que está recebendo no outro canto aqui. Então tem 3 computadores, um está capturando as imagens da câmera, então tem um fio aqui que sai e vai lá para uma câmera que está fora do nosso plano da imagem, né? Aqui está ela, então está ali a câmera, né? Então essa câmera está conectada com aquele computador que a gente viu antes aqui, com esse laptop aqui. Esse computador tem um sistema analógico, na época a gente tinha o nosso sistema de força aqui, e esse computador é o nosso sistema de eletromiografia e o ecógrafo gravando no sistema interno dele lá, né? Desculpa, na realidade o ecógrafo ainda tinha um sistema de envio das imagens para um gravador de DVD. Então a gente convertia as imagens capturadas na memória do ecógrafo em um vídeo que era gravado numa mídia de DVD com uma unidade de temporização que era acionada pelo nosso sincronizador. Então era como se fosse um relógio que era disparado no momento que eu disparasse o meu sincronizador. Então eu mandava um disparo manual, acendia uma luz na minha caixinha. Então eu vou voltar 2 imagens aqui. Essa caixinha tinha uma luz ali que acendia, né? Essa luz era vista na câmera, então a câmera tinha um frame enxergando a sincronização. E aí, ao mesmo tempo, o sinal analógico vinha para esse computador do sistema de força, vinha para esse computador da eletromiografia e ia iniciar o meu reloginho lá do meu ecógrafo. Então eu tinha os 4 sistemas, a câmera, a força, a eletromiografia e o ecógrafo sincronizados, né?
Então tinha uma informação temporal que era comum a todos, porque é humanamente impossível apertar Enter ou Start nos 4 sistemas para gravar ao mesmo tempo. Não existe isso, né? Então eu preciso ter uma informação que seja com uma velocidade de envio maior. Tá? Aqui a gente tem, isso é realizado de forma hoje muito automatizada, que tem um exemplo do layout do sistema da Vicon, né? Ele tem uma unidade de centralização que primeiro sincroniza todas as câmeras, que é um outro aspecto, né? Eu preciso ter uma sincronização, se eu tenho mais de 2 câmeras, eu preciso ter uma sincronização delas, né? Porque senão eu nunca sei qual é a imagem da câmera 1 que bate com a imagem da câmera 2, porque eu não vou apertar o início da gravação nas duas exatamente no mesmo tempo, não tem como fazer isso, o ser humano não consegue fazer isso. Então eu preciso que o computador faça isso. Como as câmeras são gerenciadas pelo software, né, elas vão disparar as câmeras, o software vai disparar as câmeras exatamente no mesmo intervalo de tempo. E ele vai identificar nas câmeras, ao mesmo tempo que ele dispara as câmeras, ele manda uma informação para o sistema analógico, né, que pode ser uma plataforma de força, que pode ser um eletromiógrafo, por exemplo. Normalmente são esses sistemas que são sincronizados, que vão identificar naqueles outros sistemas onde que as câmeras começaram a gravar. E aí depois o próprio software vai realizar a sincronização instantânea. Então eu não preciso depois manualmente ou matematicamente ter que fazer isso, como a gente teve que fazer nessa nossa abordagem com a bicicleta e com o ultrassom, porque nós não usamos um sistema automatizado desse, nós tivemos que fazer na mão mesmo, né? Então eu vou ter um hardware ali que é gerenciado por um software que vai realizar isso, vai controlar todas as câmeras, né, disparar elas ao mesmo tempo. E muitas vezes, mesmo que eu não tenha sistemas analógicos sincronizados, que eu tenho só câmera, eu tenho 2 câmeras, eu quero sincronizar as 2 câmeras. Eu tenho que ter algo nas 2 câmeras que aconteça ao mesmo tempo, antes da coleta de dados, né? Porque senão eu não consigo sincronizar as 2. Então tem diversas abordagens. Tem para câmeras que gravam a banda de áudio, tem sincronização com banda de áudio, então tem um barulho lá que é identificado nas 2. Pode ter um objeto que bate. Em algumas aplicações a gente fez isso com plataforma de força e não é o ideal, mas com plataforma de força e câmera, né? Dar uma martelada, por exemplo, na plataforma, enxergar qual é o frame que o martelo bate e qual é o instante que a plataforma detecta um aumento abrupto na força, né? Ou alguma coisa que seja claramente identificada, por exemplo, nas 2 câmeras, né? Já vi uma época aplicações que o pessoal largava um objeto, o objeto batia no chão, fazia um barulho e esse barulho era escutado nas 2 câmeras, por exemplo. Então tem diferentes maneiras de fazer isso, né? Mas é necessário. Quando tiver 2 câmeras e quiser fazer uma calibração, uma filmagem tridimensional, eu preciso sincronizar as 2. Não tem jeito. Eu não posso começar a gravar as 2 e pronto, comecei. Não, eu preciso saber qual é a imagem ou qual é o evento na imagem que antecede as 2, que alinha as 2 na escala de tempo, tá? Aqui ainda na calibração tem os L's de calibração, que são para a realização da calibração espacial. Então aqui a gente falou sincronização espacial, calibração, principalmente sincronização espacial, né? A gente falou em sincronização temporal. Então eu alinho na unidade de tempo. Quando eu tenho principalmente os sistemas de movimento sincronizados com uma plataforma de força, por exemplo, que está no solo, né, eu preciso dizer para as câmeras onde está o chão, para que eu consiga, principalmente, não só dizer onde está o chão, porque as câmeras sabem onde está o chão, né, e eu posso, na realidade, ajustar o nível com uma precisão maior se eu marcar o chão, né, e rastrear esse chão e depois corrigir as coordenadas da imagem. Mas eu preciso principalmente dizer onde está a plataforma de força para as câmeras, que é basicamente o que é feito nesse procedimento. Eu vou ali colocar, aqui no caso eles estão colocando no chão mesmo, mas normalmente eu vou posicionar esse L com aquelas bolinhas em posições conhecidas em um dos cantos da plataforma de força. E aí eu vou dizer para o software que aquele ali é o eixo, é o ponto convergente de todos os eixos de coordenadas da plataforma
para as câmeras. E aí a câmera se ajusta aquilo ali. Então eu faço uma sincronização espacial do sistema de coordenadas da plataforma com o sistema de coordenadas das câmeras. Dizendo, bom, o ponto de convergência dos eixos X, Y e Z da plataforma é aqui e o da câmera também vai ser ali. Porque daí eu consigo alinhar elas no espaço. Elas já estão alinhadas no tempo, mas eu preciso alinhá-las no espaço. Porque se eu quiser, por exemplo, verificar a relação da posição, da projeção do centro de massa, ou do centro de gravidade, como a gente quer chamar, com o centro de pressão, por exemplo, o centro de pressão é medido na plataforma de força. O centro de gravidade é estimado pelo movimento, pelas coordenadas tridimensionais. Se eu quero verificar o alinhamento desses dois, né, o quanto que a mudança no centro de gravidade está influenciando o centro de pressão, porque existe uma associação entre esses dois. Né? Se eu mexer no centro de gravidade, eu vou mexer no centro de pressão. Existe um pequeno delay de uma coisa para outra, porque o centro de pressão vai ser sensível à ação dos músculos, à mudança no centro de gravidade. Né? Então, se eu mexer o meu corpo, os meus músculos vão ser controlados para que o meu centro de pressão se mexa dentro da base de suporte. Se ele sair da base de suporte, eu caio, né? Eu perco estabilidade, né? E eu perco equilíbrio, né? Então o que vai acontecer é que eu preciso ter essas duas informações da câmera e da plataforma no mesmo volume, né? Nas mesmas coordenadas, falando no mesmo sistema. Certo? Eu não posso ter dois GPS que estão sem sincronização espacial, né? Me levando para ruas diferentes, né? Ou me dando direções diferentes. Eu preciso ter todos eles sincronizados, e essa sincronização espacial é feita dessa forma. Né? Eu vou colocar esse objeto normalmente é um L, né? Porque o L tem um canto, né? E o ponto de convergência dessas 4 bolinhas ali vai ser exatamente onde fecha a convergência dos eixos X, Y e Z. Certo? E vai casar com o que a plataforma de força, ou normalmente vou ajustar a plataforma de força para as câmeras, né? Aí depende da abordagem que vai ser feita, certo? Aqui a gente tem um exemplo da sincronização temporal, né? Então eu vou ter um pulso elétrico no sinal de força e um pulso elétrico na eletromiografia. Eu sei que no mundo real, apesar desses pulsos elétricos na minha imagem eles estarem distantes no tempo, porque eu comecei a gravar em instantes diferentes, né? Eu comecei a gravar primeiro a eletromiografia, depois a força, né? Eu sei que esses 2 instantes deveriam estar um em cima do outro, porque eles foram coletados, ocorrem no mesmo instante de tempo que o meu disparador enviou a informação ao mesmo tempo para os dois. E eu vou matematicamente depois poder alinhar eles, né? Poder fazer isso matematicamente. Então essa sincronização temporal e espacial vai me permitir depois, por exemplo, cruzar medidas de força de reação do solo com medidas do movimento, para tentar verificar transmissão de força, criar modelos biomecânicos aqui para calcular forças articulares, forças musculares. Então tem uma série de aplicações que dependem dessa sincronização espacial e temporal. Com mais de uma câmera, eu preciso ter sincronização temporal, com certeza. Eu vou sincronizá-las espacialmente quando eu fizer a calibração tridimensional. Elas estão sincronizadas espacialmente, tá? Mas elas precisam ser sincronizadas espacialmente com sistemas analógicos, utilizando um procedimento como eu comentei ali, né? Identificando algum lugar do objeto analógico, se for a plataforma de força, algum lugar da plataforma de força que as câmeras enxergam. Aqui a gente vai ter um vídeo onde a gente tem a sincronização, né? Então está ali o vetor de força de reação do solo em um indivíduo caminhando sobre 2 plataformas, né? Realizando o movimento da marcha, né? Então são informações sincronizadas, né? Eu tenho os 2 sistemas sincronizados de forma que quando o sujeito coloca o pé, o centro de pressão responde e está alinhado com o centro de gravidade do indivíduo, né? Porque foi feita uma calibração para as câmeras
e foi feita uma sincronização espacial entre as câmeras e as plataformas de força. Então, pessoal, a gente encerra essa parte, essa introdução, né, na realidade, sobre calibração bidimensional, tridimensional e sobre sincronização temporal e espacial com sistemas analógicos. Então é uma introdução teórica, tem muito por trás aí na parte matemática, principalmente na parte tridimensional, que eu passei bem superficialmente, o Felipe vai poder aprofundar isso com vocês, com certeza. Né? E a sincronização com sistemas analógicos, que é uma introdução para vocês entenderem um pouquinho qual é a importância desse fator, e seja trabalhando com ou sem sistemas analógicos. Com mais de uma câmera, tem que sincronizar as duas câmeras. Com mais outros elementos trabalhando junto, tem que sincronizar as câmeras com esses elementos. Tá? Tem maneiras de fazer isso manualmente, dão muito trabalho, ou dão algum trabalho, eu diria, e tem sistemas automatizados que vão fazer isso de uma forma mais dinâmica, certo? Então, são diferentes maneiras de realizar isso. Mas cada dia mais os sistemas completos, aí, digamos, têm essas disponibilidades. Não todos, os sistemas com centrais inerciais ainda não têm essa sincronização espacial, eu diria, com os sistemas analógicos externos tão bem estruturada, pelo menos na minha experiência aí. Mas eu acho que isso aí vai avançar com o tempo, a gente vai ter cada vez mais sistemas robustos, mas muitas vezes a gente vai ter situações em que a gente vai ter alguns equipamentos, o Felipe já deu esse exemplo várias vezes, né, de que a gente vai ter equipamentos e a gente vai ter que juntar esses equipamentos para montar o sistema, né? E se a gente souber fazer como, a gente faz pesquisa de boa qualidade com equipamentos individualmente agrupados. Como a gente fez ali, a gente tinha uma câmera, tínhamos um sistema de força, tínhamos um eletromiógrafo, tínhamos um ecógrafo e queríamos avaliar o movimento com uma perspectiva combinada desses 4 sistemas. Sincronizamos, fizemos e obtivemos informações bastante relevantes. Ainda estamos, né, mas tivemos informações bastante relevantes. Então é possível se fazer, né? Não é trivial, mas é possível. Permite medidas confiáveis e permite uma leitura muito mais completa do fenômeno, né? Uma vez que somente as câmeras não permitem entender as causas do movimento. Se eu tiver só a cinemática, eu consigo ver o que aconteceu, eu não sei porquê. Quando eu tenho outros sistemas conversando junto com a cinemática, eu tenho mais subsídios para tentar inferir por que aquele movimento aconteceu daquela maneira. Certo? Então, deixo aí, finalizo aqui com vocês. Fico à disposição. Quem tiver dúvidas, entre em contato, mande e-mail pelo nosso e-mail da disciplina e nos vemos na próxima aula.